Olá a todos, nós somos o grupo 3 da disciplina de Legislação Empresarial do segundo módulo e de Administração, e hoje nós vamos falar sobre os tributos federais. Esse é um trabalho realizado pela ETEC Carolina Cariato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer. Olá, eu sou a Gabriela Tiac e eu vou falar o que são os impostos federais, impostos de importação e exportação. Primeiramente, o que são os impostos federais? Eles são responsáveis por mais da metade de todo o imposto arrecadado pelo país e têm como destino mais comum a administração do governo federal. O objetivo de sua arrecadação é o custeio das necessidades públicas dos brasileiros, como saúde, educação e segurança. Outra finalidade dos impostos federais é a regulação do consumo de determinados produtos por meio do controle das taxas, como é visto nos produtos importados. Imposto de importação. O imposto de importação é um tributo federal que incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador sua entrada no território nacional. São ainda considerados estrangeiros os equipamentos, as máquinas, os veículos, os aparelhos e os instrumentos, bem como as partes, as peças, os acessórios e os componentes de fabricação nacional adquiridos no mercado interno pelas empresas nacionais de engenharia e exportados para a execução de obras contratadas no exterior, na hipótese de retornarem ao país. Dessa forma, também é considerada estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retorna ao país. Salvo exceções como enviada em consignação e não vendida no prazo autorizado, devolvida por motivo de defeito técnico para reparo ou para substituição, por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador, por motivo de guerra ou de calamidade pública, ou por outros fatores alheios à vontade do exportador. Também denominado usualmente como tarifa aduaneira, direitos de importação, tarifa das alfândegas ou direitos aduaneiros, o imposto de importação é um tributo de competência da União e assim se justifica porque, se tratando de um imposto com complicações no relacionamento do país com o exterior, seu trato deve caber ao governo federal, responsável por esse relacionamento, que deve ser uniforme no âmbito internacional. Ademais, este imposto possui também grande importância no cenário externo, tendo em vista as negociações de inúmeros tratados, visando a necessidade de integração dos países e a abertura econômica. Apesar de toda a reclamação dos importadores em relação a algumas alíquotas do imposto de importação, esse tributo possui função regulatória, não tendo objetivos fiscais, mas sim de regulação da atividade econômica. Até mesmo para poder exercer sua função, o imposto de importação não se sujeita ao princípio da anterioridade, podendo ser alterado no mesmo exercício financeiro pelo Poder Executivo. Imposto de exportação. O imposto de exportação é um tributo federal que incide sobre mercadoria nacional ou nacionalizada destinada ao exterior. Considera-se nacionalizada a mercadoria estrangeira que sofreu processo de nacionalização, ou seja, quem foi importada a título definitivo. Ao contrário de diversos outros tributos, a função principal do imposto de exportação não é a arrecadação. O IE possui como características básicas suas funções fiscais e regulatórias em relação ao fluxo de exportação. O imposto de exportação não se sujeita ao princípio da anterioridade, podendo ser alterado no mesmo exercício financeiro pelo Poder Executivo. O IE tem sua legislação básica no Decreto-Lei nº 1578 de 1977. Ademais, o IE também está nos artigos 212 a 236 do Regulamento Aduaneiro e na Portaria CSEX número 23 de 2011. Oi, eu sou a Bárbara e eu vou falar sobre IPI e IOF. Começando pelo IPI, que é a sigla para Imposto sobre Produtos Industrializados, é o imposto federal que incide sobre os produtos da indústria nacionais ou na importação de produtos estrangeiros. Suas disposições estão regulamentadas pelo Decreto 7.212 de 2010.
Um produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida no RIP como industrialização mesmo incompleta, parcial ou intermediária. Já a industrialização é qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo. O fato gerador na importação é o desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira, que é a liberação de uma mercadoria pela alfândega. Na operação interna, é a saída de produto de estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, e na arremetação do produto apreendido ou produto alienado no momento em que se realiza um leilão. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira, o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que industrializar em seu estabelecimento, e o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele saírem. São imunes da incidência do IPI os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, os produtos industrializados destinados ao exterior, o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. A base de cálculo na operação interna é o valor total da operação de que ocorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Na importação é o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo dos tributos aduaneiros por ocasião do despacho de importação, acrescido do montante desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelos importados ou desses exigíveis. As alíquotas cobradas nesse imposto variam de acordo com o produto. Essa variação permite que os produtos possam ter alíquota 0%, ou seja, não serem tributados, ou possuir alíquotas um pouco maiores de acordo com a essencialidade do produto. Falando agora sobre o IOF, que é a sigla para Imposto sobre Operações Financeiras, é um imposto cobrado sobre a maior parte das operações financeiras e serve para gerar receita para a União. Além de arrecadar fundos, é por meio do IOF que o governo consegue identificar o quanto de demanda de crédito está acontecendo na economia do Brasil, sendo assim um medidor econômico. O fato gerador deste imposto é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado. O IOF é um imposto cobrado em taxas cambiais, de crédito e outras operações como títulos. Na prática, você percebe esse imposto quando usa cartão de crédito, cheque especial, compra dólar, envia dinheiro para o exterior ou compra um imóvel financiado. Enfim, tudo que envolva créditos. A taxa cobrada em cada operação é vista como um recolhimento proporcional dos investimentos, dando conhecimento da demanda e oferta de crédito. O percentual pode mudar a qualquer momento, sem passar pelo Congresso Nacional, o que facilita o governo a controlar essas transações. E por fim, é preciso saber de alguns detalhes. Antes de sair calculando as taxas cobradas, é preciso entender qual tipo de operação você irá realizar. A maioria das taxas IOF costumam ser fixas, mas alguns valores podem variar. Me chamo Luana e vou falar sobre o IRPJ. O que é? O Imposto de Renda para Pessoa Jurídica é um imposto cobrado de toda empresa com cadastro jurídico. O cálculo do IRPJ depende do regime tributário da empresa, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. No caso do Simples Nacional, o IRPJ é incluído no DAS, Guia Única paga mensalmente pela empresa, e a alíquota, que é o percentual sobre o lucro bruto, varia de acordo com a atividade e o faturamento da empresa. Para pagar o IRPJ, é preciso gerar uma guia do DARF, que é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Ele deve ser pago a cada 3 meses, entre 30 e 31 de cada mês. Agora eu vou falar sobre o IRPF. O que é? Imposto de Renda para Pessoa Física é um imposto federal brasileiro que incide sobre todas as pessoas que tenham obtido um ganho acima de um determinado valor mínimo. Anualmente, este contribuinte é obrigado a prestar informações pela Declaração de Ajuste Anual para possíveis débitos ou créditos
que é a restituição do imposto. Boa noite, meu nome é Thiago Moraes, vou falar sobre o CID, a contribuição de intervenção nos domínios econômicos. O CID foi instituído pela Lei 10.336 de 2001, com a finalidade de assegurar um montante mínimo de recursos para investimentos em infraestrutura de transporte, em projetos ambientais relacionados à indústria de petróleo e gás, e em seus subsídios ao transporte de álcool combustível, de gás natural e de derivados, e de petróleos e derivados. De 2002 a 2012, a CID arrecadou 76 bilhões, do quais 37 bilhões e 600 foram investidos em infraestrutura de transporte. O CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido. O que é CSLL? É o imposto federal que se instaurou pela Lei 7.689 de 1988. Assim, esse imposto é pago por pessoa jurídica e seus funcionários, isto é, de acordo com o lucro da empresa, e destina-se à Seguridade Social no Brasil. Inclui a aposentadoria, a assistência social e a saúde pública, além de possuir a mesma regra de apurações e de pagamento do imposto de renda. Quem tem a obrigação de pagar o CSLL? Todas as empresas brasileiras devem pagar CSLL. A formação como este imposto será tributado vai variar de acordo com o regime tributário em que a empresa esteja enquadrada. Temos 4 atualmente: o Simples Nacional, o lucro real, o lucro arbitrado e o lucro presumido. Observação: os microempreendedores individuais também devem pagar o CSLL. Critérios para isenção do CSLL. Estão isentos do CSLL a organizações sem fins lucrativos, que são parceiras da administração pública, que prestam atendimento a grupos familiares ou que estejam em situações de vulnerabilidade social. Entre elas estão o fundo de pensão, as sociedades corporativas, entidades beneficentes de assistência social. A base de cálculos e alíquotas do CSLL. Alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido varia entre 8% e 15%, especificamente sobre as pessoas jurídicas. O cálculo e a apuração da CSLL varia de acordo com o regime de tributação escolhido pela empresa, ou seja, o Simples Nacional, o lucro real, arbitrado ou lucro presumido. Boa noite, meu nome é Crislaine, irei falar sobre o Imposto Territorial Rural. O ITR é um imposto brasileiro federal previsto no artigo 153 da Constituição Federal. O fator gerador do imposto territorial ocorre quando há um domínio útil ou a posse do imóvel localizado fora do perímetro urbano do seu município. Os contribuintes do imposto pode ser o proprietário do imóvel, tanto pessoa física ou quanto pessoa jurídica, ou titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Quanto maior a propriedade, maior é o imposto a ser pago. Propriedades produtivas exploradas com atividades de agricultura ou pecuária paga menos imposto. No cálculo do valor do imposto são excluídas áreas de proteção ambiental. A base do cálculo é um valor da terra sem qualquer tipo de benfeitoria, inclusive plantações, ou seja, é o valor da terra nua. O pagamento do imposto deve ser comprovado no caso de transferência da propriedade ou obtenção de financiamento. A função do ITR é extrafiscal. Funciona como instrumento auxiliar de disciplinamento do poder público sobre a propriedade rural. Parte da receita vai para o município arrecadador e Estado, na proporção variável conforme o ente fiscalizador atuante for mais expressivo, ou seja, quem fiscaliza leva o maior pedaço do imposto.
A sigla COFINS significa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Portanto, como o próprio nome já diz, trata-se de um tributo de ambiente federal, que financia a previdência social, a saúde pública e também a assistência social. Qual a base do cálculo para a aplicação do COFINS? Seu cálculo tem por base o faturamento bruto apresentado pela empresa, sobre o qual é aplicado ao índice dependendo do regime de pagamento escolhido pela empresa. O regime pode ser cumulativo e não cumulativo. Todas as pessoas jurídicas são obrigadas a pagar esse tributo, mas no caso de micro e pequenas empresas, optamos do Simples Nacional. O pagamento não é feito diretamente. Isso porque, nesse caso, a COFINS pode estar incluída entre os 8 impostos unificados no regime de tributação diferenciado. Para empresas que não fazem parte do regime, o pagamento precisa ser efetuado até o dia 20 do mês seguinte ao que o cálculo foi feito. Boa noite, meu nome é Tayane e falarei sobre PIS, INSS e FGTS. PIS, Programa de Integração Social, que é recolhido junto ao COFINS. Por isso, muitas vezes são confundidos ou considerados a mesma coisa. Porém, enquanto o COFINS é destinado à Seguridade Social, o PIS é destinado ao pagamento do abono salarial de mesmo nome. O PIS segue as mesmas regras de recolhimento cumulativo ou não cumulativo da COFINS. A contribuição para o financiamento de Seguridade Social, COFINS, é a contribuição para o PIS-PASEP, exigidas atualmente. São versões mais recentes dos tributos que já existiam há décadas no país. Seu recolhimento é mensal, enquanto no passado recaíam sobre o faturamento, assim entendido como resultado de venda de mercadorias, de prestação de serviços ou da combinação de ambas. Hoje, incide sobre a totalidade das receitas do contribuinte. São contribuições sociais no âmbito de competência da União, que tem como destino o financiamento da Seguridade Social. Trata-se, portanto, de tributos cuja receita não é compartilhada com estados, Distrito Federal e municípios. INSS. A sigla INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social, órgão do Ministério da Previdência Social, ligado diretamente ao governo e é responsável pelos pagamentos dos benefícios dos trabalhadores brasileiros, ou os benefícios assistenciais, como auxílio-doença, salário e maternidade, pensão por morte e aposentadorias, com exceção dos servidores públicos. O imposto referente ao INSS é destinado à Previdência Social e é uma obrigação das pessoas jurídicas. O não recolhimento desse imposto pode acarretar em medidas como multas e outras séries de problemas com a Receita Federal. A principal vantagem da contribuição para o INSS é garantir o recebimento de um benefício mensal durante a aposentadoria. Outra vantagem é que o trabalhador que contribui para a Previdência tem direito de receber auxílio-doença em caso de afastamento do serviço, por motivo de saúde ou algo que afaste do trabalho. FGTS. A sigla FGTS significa Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. O FGTS foi criado com o objetivo de proteger os trabalhadores. Para isso, quando o empregado é admitido e registrado pelo empregador, ele passa a ter uma conta vinculada para receber essa verba. Atualmente, todas as contas criadas são administradas pela Caixa Econômica Federal. Todos os empregados que trabalham com carteira assinada e têm relação de empregado regida pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, devem receber essa verba. Enquanto os valores estão depositados, eles estão sendo utilizados pelo governo no financiamento de projetos de habitação popular, infraestrutura urbana e saneamento básico, buscando melhorias para a população. A obrigação de recolher o FGTS é do empregador e essa verba não pode ser descontada do salário do empregado. Ela deve ser depositada todos os meses no valor de 8% da remuneração bruta. A conta não pode ser movimentada a qualquer tempo pelo empregado, mas somente em situações especificadas pela legislação. Alguns casos previstos para o saque são demissão sem justa causa, demissão por comum acordo limitado a 80% do valor, término do contrato por tempo determinado, concessão de aposentadoria pelo INSS e outros fins. Isso acontece porque ela tem um caráter protetivo, para funcionar como uma reserva financeira em caso de imprevistos graves na vida do trabalhador.